Uma coisa que é importante a gente falar, porque está tendo toda essa discussão, essa polêmica aqui em relação às falas do Lula sobre o presidente lá, o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, né? Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que vamos fazer então realmente aqui uma crítica pelo próprio viés ortodoxo, viés econômico liberal, viés de direita mesmo aqui do que é a tal da independência do Banco Central. Para que serve esse negócio da independência do Banco Central? A justificativa que eles inclusive têm, né? Que é o seguinte, que se você tivesse um presidente do Banco Central muito ligado ao poder executivo, ao presidente da República, ele poderia se utilizar disso para fazer políticas eleitoreiras e tentar ganhar a eleição no ano eleitoral, por exemplo, que nem foi ano passado. Então, por isso que você tem que ter essa independência, por isso que você tem que ter um presidente do Banco Central que não seja ligado a nenhum outro órgão, né, como se fosse um quarto poder, é basicamente isso, porque senão o presidente do Banco Central perde credibilidade, não consegue fazer com que as expectativas de mercado cheguem ao seu ideal, faz com que a inflação dispare e tudo mais. Aí a gente só está falando realmente o que a teoria econômica está falando. Então o que você tem que fazer? O que você tem que ter? Você tem que ter um presidente do Banco Central que ele não seja, por exemplo, faça campanha política para um candidato, ele tem que ser isento em relação a isso. Você tem que ter um presidente do Banco Central que não participe de grupos de WhatsApp com membros do executivo. Você tem que ter presidentes do Banco Central que não tenha reuniões com outros ministros do governo sob a justificativa que, não, eu posso fazer outras reuniões com ministros do governo porque é técnico. E o mais importante, você tem que ter um presidente do Banco Central, na própria visão deles, que consiga trazer a inflação para a meta, ou seja, que ele tem que entregar a inflação dentro daquilo que foi previsto. E o Roberto Campos Neto, ele foi o primeiro que não conseguiu entregar a inflação durante 2 anos seguidos, o primeiro presidente do Banco Central da história que conseguiu isso. Então, de independente, pela própria métrica deles, a gente não está falando de uma métrica heterodoxa, progressista, econômica de esquerda, a gente está falando da métrica deles, eles não são. Ele não é qualificado para o cargo mais. Então, você vê assim, mas aí ele está bem defendido, porque isso daí leva a crer cada vez mais uma coisa, viu, Vivian e Chico? Que essas regras, teto de gasto, independência de Banco Central, só serve para uma coisa, para que quando entrar um governo progressista de esquerda, você ter travas econômicas bem garantidas para garantir que a economia seja da maneira que a Faria Lima quer, porque para todas as outras a gente viu Paulo Guedes quebrando o teto de gastos à vontade, sem nenhum problema, o presidente do Banco Central atuando sem a menor independência, não tem problema, não teve tia dele, mas agora essas regras voltaram todas, a gente já tinha até avisado, então basicamente é para isso que a gente tem essas regras que foram criadas, é para serem usadas na hora que um presidente progressista entra.